Hello, good morning. How are you guys? Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, tá bom? Primeiro, porque a gente vai fazer a correção da nossa atividade avaliativa. E logo em seguida, a gente vai ter uma atividade bem diferenciada, bem especial, porque eu percebi um pouco de dificuldade corrigindo as avaliações, não é? De vocês para fazerem textos. E eu sei que pode ser um pouco difícil fazer um texto em inglês. Então, por isso, eu peguei um tema que está assim bem na época para a gente ver uma estratégia de formular um texto em inglês e quando vocês perceberem, vocês vão fazer um texto já completo, todo em inglês. Olha que legal. Então vamos lá, vamos fazer primeiro a correção da nossa atividade avaliativa e daqui a pouquinho eu mostro para vocês a nossa atividade de hoje. Bom, gente, aqui nós temos a nossa atividade avaliativa de inglês. Olha só, na primeira questão diz assim: observe as imagens e crie frases sobre o que as crianças estão fazendo. Você pode criar nomes ou utilizar pronomes usando os verbos no modo progressive, seguindo o exemplo. Olha só, cada uma das crianças aqui estão fazendo alguma coisa e aqui tem o exemplo da primeira. Ó. Carolina is watering the flowers. Carolina está aguando as flores. Então, as frases que vocês deveriam criar é justamente utilizando o present progressive, ok? Falando coisas que eles estão fazendo nesse momento. Por exemplo, he is dancing. Ele está dançando. She is cooking a pie. Ela está cozinhando uma torta, preparando uma torta, tá bom? Manuela is reading a book. Joanna is drawing on a board. Joana está desenhando em um quadro. Felipe is playing soccer. Tá bom? Eu estou falando assim exemplos porque essa questão era muito pessoal. Vocês iam criar as frases da maneira que quisessem. Só que utilizando os verbos dessa forma, com o ing. Tá bom? Na segunda questão, complete o texto abaixo com os verbos que faltam na forma progressive. Olhem só o texto agora com as respostas. Gente, se você colocou uma resposta um pouco diferente, não tem problema, desde que ela esteja fazendo sentido dentro do texto, tá bom? Mas aqui, ó, a gente sabe que antes do present progressive, a gente sempre vai utilizar o verbo to be. Então, it is raining, não é? Isso já dá uma dica pra gente. Aqui, ó, the dinner. Se ele tá fazendo o jantar, ele pode estar fazendo o jantar ou comendo o jantar. Então, o verbo que vocês colocaram, se fizer sentido, está correto, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, he is cooking, ele está cozinhando o jantar. And his wife, e aqui nós temos TV. Eu coloquei, ela está assistindo TV, tá bom? They have two kids. Eles têm duas crianças, Maria e Tony. Maria, aqui está dizendo assim, ó, with her toys, com os brinquedos dela. Eu coloquei que ela está brincando, ó, is playing. E Tony está fazendo o quê, ó? Música no seu quarto. Então ele está ouvindo música. Se vocês colocassem cantando músicas, também tudo bem. E aqui, ó, they are being very nice. Eles estão sendo muito gentis, muito legais, tá bom? Na terceira questão, temos cadê? O nosso texto. Escreva um pequeno parágrafo falando sobre as coisas que você consegue fazer, suas habilidades e cite também algumas coisas que você não consegue fazer.
Bom, como a gente não tem como corrigir de um por um, não é? Aqui no vídeo, eu vou falar sobre essa questão lá quando a gente estiver falando sobre a nossa atividade, tá bom? Vamos lá? Por fim, a gente tem aqui a quinta questão, que é para criar perguntas e respostas curtas a partir das informações dadas entre parênteses. Então, nós temos aqui, ó, um sujeito e depois nós temos uma habilidade. Por exemplo, Michelle, guitar. Can Michelle play the guitar? Ela sabe tocar violão? No, she can't. A resposta vocês dão de acordo, aliás, vocês dariam de acordo com o que vocês quisessem, não é? Então eu posso perguntar: Can Tiago speak Spanish? Ele sabe falar espanhol? A minha resposta seria Yes, he can. Porque Tiago sabe. Não sei nem quem é Tiago, gente, mas no meu exemplo ele sabe. Can your mother cook? A sua mãe sabe cozinhar? Yes, she can. E assim sucessivamente, porque também nessa questão cada um faria bem livremente como quisesse, desde que faça sentido, a questão está correta, tá ok? Então agora sim nós vamos lá ver a nossa atividade de hoje. Vamos lá. Bom, gente, como eu já disse, eu senti um pouco de dificuldade de vocês na hora de construir um texto. Algumas pessoas tiveram dificuldade em desenvolver o texto. Algumas pessoas escreveram apenas 2 linhas ali bem sucintas, bem pequenas, bem resumidas. E algumas pessoas simplesmente não conseguiram começar um texto. Então, a dica que eu dou com essa atividade aqui é a seguinte: um roteiro para a construção do texto, tá bom? Eu criei 5 perguntas, onde nós vamos fazer uma pesquisa para compreender essas 5 perguntas e respondê-las. A gente vai responder essas perguntas no nosso caderno da forma mais completa possível, tá bom? Nada de responder com uma palavra ou 2 palavras, nada disso. Vocês vão responder da forma mais completa possível, tá bom? E depois a gente vai juntar essas informações e criar o nosso texto. A gente está roteirizando, ou seja, a gente está criando um roteiro, a gente está criando uma ordem de informações para a gente fazer o nosso texto, tá bom? Então, olha só aqui as instruções. No seu caderno, responda as questões abaixo em inglês, pesquise as respostas na internet e busque responder do seu jeito como conseguir respostas completas, com informações completas. Depois reescreva as respostas, juntando todas em um único texto. Então, nós temos aí 5 perguntas sobre o Halloween. Vocês vão pesquisar, ó. What is the Halloween? O que é o Halloween? Which expression the name Halloween came from? De qual expressão o nome Halloween veio? Tá bom? When is it celebrated? Quando ele é celebrado? How is the Halloween in the USA? Aqui é in, tá bom? Deixa eu corrigir. Vou enviar corrigido para vocês. Como o Halloween é celebrado, como ele é nos Estados Unidos? What people used to do in it? O que as pessoas costumam fazer no Halloween? E por fim, what's your opinion about the Halloween? Qual é a sua opinião sobre o Halloween? Então, primeiramente no caderno, vocês vão responder cada uma dessas perguntas em inglês, tá bom? Mas professor, eu não sei falar inglês. Gente, eu compreendo o nível de cada um, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, responder do seu jeito, como conseguir, ok? Não se preocupem, porque eu não quero um texto perfeito. A gente está em fase de treinamento, a gente está em fase
de errar, de corrigir, de tentar de novo. Então respondam do jeito de vocês, como vocês conseguirem. Se não conseguirem o texto todo em inglês, copia aquela palavra em português, não tem problema, depois a gente pesquisa ela em inglês, tá bom? Ok? Depois de responder cada uma dessas perguntas, aí a gente vai copiar, recopiar elas mais uma vez numa folha separada, juntando todas essas perguntas, todas essas respostas, aliás, para formar um único texto. Aí vocês leiam, releiam, revisam o texto, vejam se está um texto coerente, juntando todas as respostas, e a gente vai fazer isso em 2 etapas, tá bom? Começa essa semana, vocês me mostram todas as perguntas respondidas, tá bom? Aí, se a gente precisa fazer alguma correção, a gente ainda vai ter a próxima semana para responder também, tá bom? Finalizado o texto de vocês, vocês vão me entregar daqui a 2 semanas, ok? Mas a gente tem é, essa semana aí para responder juntos. Qualquer dúvida é só falar comigo no privado que eu ajudo vocês, tá bom? Então vamos lá, o passo a passo. Primeiro, no caderno, você vai responder essas perguntas separadamente. Pesquisem e respondam cada uma delas separadamente. Depois que terminarem de responder, vocês vão juntar as respostas em um único texto, tá bom? Falando sobre o Halloween. Aí depois disso, na próxima semana, a gente vai fazer as correções devidas nesse texto que vocês fizeram, para que ele fique realmente um texto em inglês todo bonitinho, perfeitinho, do jeito que vocês gostam, tá bom? Então é isso. Bye bye. See you and I miss you. Saudade de vocês. Tchau, tchau.